Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir isso. Esse é um vídeo de confissão. Hoje fazem 2 anos que eu fui tirado de casa pelo oficial de justiça com uma acusação injusta pela Lei Maria da Penha, dizendo que eu tinha torturado minha mulher por 25 anos. Realmente eu torturei ela, levando ela para os Estados Unidos 2 vezes por um mês. Eu torturei ela, levando ela para passar o aniversário dela em Alhambra. Eu torturei ela, levando ela para Angras dos Reis, passando um mês passeando de barco, que um amigo meu me cedeu, um barco grande. E eu errei, porque eu fiz as coisas que ela me pedia, eu praticamente me anulei, né? Eu não vou entrar em mais detalhes para não ficar chato para ela, de certa maneira, né? Então, hoje faz 2 anos que isso aconteceu. E a minha sorte é que um dia antes ela estava reclamando que tinha pouco espaço no armário, né? Apesar de ter bastante. Eu peguei toda a minha roupa, botei em 3 mochilas, que eu não tinha muita coisa, e foi o que me salvou, porque quando o oficial de justiça bateu lá com a polícia, eu não tive tempo de pegar nem a escova de dente, eu só peguei as 3 mochilas. E não me deu tempo de pegar a escova de dente. Todas as acusações dela foram, vamos dizer assim, anuladas juridicamente. Primeiro, por falta de provas, e segundo, pelas provas que meu advogado entregou, né? Eu nunca agredi minha mulher fisicamente ou psicologicamente, apesar de eu ter sido agredido física e psicologicamente diversas vezes. Mas isso é passado. Eu estou fazendo uma confissão a vocês, porque como eu estou fazendo muitos vídeos referente à crença a Deus, a gente tem que ser aberto, tem que ser honesto, né? Então, o que aconteceu? A acusação da Lei Maria da Penha foi desfeita pelo juiz e pelos promotores públicos, através das provas por mim apresentadas através do meu advogado, né? Eu, na realidade, eu me anulei por 25 anos. Cuidei dos meus filhos pessoalmente durante 20 anos. Fui um dos primeiros no Brasil a trabalhar home office, justamente porque ela não queria e não tinha confiança numa babá. Então, a minha opção foi essa. E eu tinha dito para ela que no dia que a gente tivesse filho, a nossa vida ia mudar. Nada de ficar saindo para o barzinho, largando o filho em casa e tudo mais. Então, eu tenho orgulho de ter dado o primeiro banho neles, de ter cuidado deles, de quando ela viajava, eu cuidar, fazer papinha, socorrer, levar no médico, dar amor e, ao mesmo tempo, dar punição, né? Porque é como Deus, né? Quando você faz uma coisa boa, Deus te agracia, mas quando você peca, ele não deixa de te amar, mas ele vai te dar algum tipo de correção. Então, eu estou fazendo essa confissão hoje para que fique bem claro e bem explícito. Hoje faz 2 anos. Quando eu saí de casa, a ordem judicial era ficar a 100 metros da onde ela estava residindo. Eu, na realidade, aluguei um quarto a 600 metros de distância, mas na época a advogada dela, de uma certa maneira, falsificou a ordem judicial, ela pegou, cortou no meio, colou 2 partes e mandou para o pessoal que eu estava alugando um quarto e eu tive que sair de lá. E eu acabei, para mim manter as minhas dívidas em dia, morando no meu carro e na rua durante
2 anos. Foram os melhores 2 anos que eu tive, porque eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa que achava que era insubstituível em trabalho e tudo mais. E eu aprendi que isso não é verdade. Ninguém é insubstituível. Mas o melhor de tudo é que a necessidade que eu passei para que eu pudesse manter as minhas dívidas pessoais em dia, não me sobrava dinheiro para alimentação ou para alugar um outro lugar para ficar. Então eu morei dentro do meu carro, uma Pajero, durante 2 anos. E eu vou te dizer, foram os 2 anos mais confortáveis, mais próximos de Deus que eu me senti. Porque eu tive uma experiência e eu hoje olho as pessoas de rua, drogados, com bêbados, tudo mais, de uma maneira diferente. Porque eu decidi servir. E eu decidi servir ao Senhor. Então, aonde eu moro, 90% dos moradores de rua me conhecem. Eu oro por eles, eu converso com eles, os policiais me conhecem. Tem um albergue aqui na qual eu voluntariei. Eu não tinha dinheiro para comer, eu comia lá, mas não achava justo, era uma refeição por dia. Então eu me voluntariei a servir, eu me voluntariei a lavar pratos, esse tipo de coisa. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou me falando isso para me confessar, porque muita gente precisa de um pouco de humildade. Eu vejo as pessoas olhando para gente de rua com um olhar de superioridade, e ele nunca pode imaginar que um dia pode acontecer de ele estar naquele lugar. Eu consegui tirar a gente das drogas. Eu era respeitado até pelos chefes de boca de fumo, porque eu entrei lá dentro na paz e na coragem do Senhor e tirei gente lá de dentro para socorrer. Tenho o prazer de dizer que alguns deles, não todos, se converteram. Inclusive tem um que quer ser pastor, eu achei isso ótimo. Eu sou o tipo de pessoa hoje que na cidade onde eu vivo, os lixeiros morrem de dar risada, porque toda vez que tem um lixeiro, eles já me conhecem, eu vou na direção deles, abraço eles e agradeço pelo trabalho que eles fazem. Porque eu vejo muita gente passar pelos lixeiros e eles não têm a menor ideia do trabalho no calor, no sol, na chuva que eles têm para manter a cidade limpa. Então eu abraço e agradeço todos eles. E no final das contas, eu acho que tudo que aconteceu, como tudo que acontece, é obra de Deus. Eu me lembro de estar entrando no meu carro e saindo de casa, naquele fatídico 2 de março, e sentir um alívio de um peso nos ombros gigantesco. Eu falei, agora eu posso viver minha vida, eu posso voltar a fazer coisas que eu não podia fazer, eu era impedido. Eu voltei a estudar música, hoje eu toco teclado, eu toco bateria, que eu não tocava, porque o médico me mandou me exercitar. Eu tenho uma doença degenerativa, que foi uma das causas que a minha esposa consultou o advogado e acabou fazendo esse negócio do Maria da Penha, porque o médico disse que não podia operar, porque precisava botar 9 pinos, a chance de sobrevivência na cirurgia era de 20%. E, como sempre, ele falou, olha, em 2 anos provavelmente você vai estar numa cadeira de rodas. E isso atrapalharia a profissão dela e os estudos dos meus filhos. Talvez foi por isso que ela decidiu, né? Porque dentro de casa eu nunca podia falar que eu estava sentindo dor, né?
Eles achavam que era frescura, mesmo com atestado médico dizendo que eu estava impossibilitado de trabalhar, a minha esposa insistia que eu tinha que trabalhar. Mas eu estava junto ao INSS tentando alguma maneira, né, de poder. Eu não estava trabalhando, mas eu tinha renda, né? Eu tinha renda que ajudava. Então, eu estou fazendo essa confusão para que todo mundo me conheça, que todo mundo saiba. Eu hoje sou uma pessoa que eu mudei algumas coisas que a própria Bíblia diz. A Bíblia diz, seja paciente em ouvir, demore a responder e demore a irar-se. Hoje eu penso diferente, estou pronto para ouvir, eu penso muito antes de falar e eu nunca vou me irar, porque você se irar não te leva a nada. Eu estou bem, graças a Deus, estou com a saúde, com a mesma doença degenerativa, eu já encolhi 8 centímetros, eu tenho a coluna vertebral e cervical degenerativa, né? Não estou numa cadeira de rodas, como o médico preveu, porque eu tenho uma fé em Deus muito grande. Mas hoje eu tenho a liberdade de compor música, eu tenho a liberdade de aprender saxofone, que eu estou aprendendo. Agradeço ao Pablo Ribeiro e ao curso dele, e todos os colegas do curso online que ajudam. E eu queria simplesmente dizer isso. A justiça, ela pode tardar, mas ela chega. A outra coisa que eu queria mencionar é que minha esposa fez uma oferta amigável. Eu não disse para a advogada dela que eu não iria aceitar, apesar que os valores que foram colocados estavam completamente errados. E a advogada dela queria que eu desse uma procuração para ela de plenos poderes. Bom, se desculpa, é a mesma coisa que você entregar a sua espada na mão do seu inimigo. Então, a minha resposta para ela foi o seguinte: olha, eu tenho um advogado, a senhora tem o número dele, do processo Maria da Penha, por que a senhora não entra em contato com ele e discute com ele o acordo amigável? Porque eu não entendo de lei e eu não concordo com os valores, que os valores que estão aí não são verdadeiros, entendeu? Só que, em vez dela entrar em contato com o meu advogado, ela decidiu ir direto e fazer um divórcio litigioso que está rolando por aí. A perda é deles. Eu não tenho nada para esconder, eu não tenho nada para mentir, eu não tenho dinheiro escondido em lugar nenhum. Ao contrário de outras pessoas, não vou citar, mas eu estou aqui de consciência limpa, comemorando o meu 2º ano afastado da minha família. Só que eu ganhei uma família muito maior. Eu ganhei uma família de diversas pessoas do curso, de diversas pessoas em diversas igrejas. E a minha família principal, a família que o meu amor é sólido, inabalável, é Deus, meu Pai, Yeshua, Jesus, que é meu amo e Salvador. Muita gente chama de Senhor, mas não é a palavra certa, porque Ele nos comprou com o sangue dEle. Desde o momento que Ele comprou com o sangue dEle, Ele pagou pela nossa liberdade, Ele passou a ser nosso amo, como se diria na própria época em que Ele nasceu. E o Espírito Santo. E eu tenho tido muitas oportunidades e muitos pequenos e grandes milagres na minha vida. E Deus tem me usado como instrumento para ajudar outras pessoas. E isso, para mim, me basta.
Então tá aí minha confissão. Você, o que faria? Você daria uma procuração para a advogada da sua esposa te representar com plenos poderes num suposto divórcio amigável? Ou você diria para ela entrar em contato com seu advogado e os dois chegarem a um termo? Porque a gente não entende da lei. E entregar uma procuração para a advogada da pessoa que está te processando é a mesma coisa que entregar uma carta branca. Eu não tinha nenhuma garantia de que aquilo que estava sendo prometido seria feito, porque ela podia, já que ela tem uma procuração de plenos poderes, modificar o que ela quisesse. Eu deixo vocês decidirem isso. A confissão está feita. Eu peço perdão a ela, peço perdão aos meus filhos e, ao mesmo tempo, eu os perdoo. Não guardo mágoa no coração, não guardo rancor, não guardo nada, eu guardo um amor, eu mando bom dia e boa noite todos os dias para meus filhos, sempre desejando felicidade e sempre coloco uma frase: deseje em meu nome um bom e abençoado dia para sua mãe. E aqui eu encerro meu vídeo e deixo vocês julgarem aquilo que vocês acharem melhor. Um abraço grande, que a paz do Senhor esteja contigo, a minha saúde vai indo, porque eu tenho confiança em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.